ouvisse, mas a ninguém achei. O que o Senhor está falando nesta noite, neste dia 5 das eleições, para você, um dia tremendo, engarrafado na misericórdia, um dia abençoado, né? É que Deus, na história de Israel, eu começo a olhar para esse versículo e ver que Deus está procurando um homem, Deus está procurando uma mulher, Deus está procurando uma pessoa. A Bíblia diz que o Senhor está procurando os adoradores desta terra. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. A Bíblia diz que o Senhor, a plenitude do Senhor tornou na obra dele, ele se vira e os olhos do Senhor começou a contemplar aquela multidão, procurando alguém, dizendo assim: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos do Senhor, mas todo mundo te aperta de cumprir. Ele disse: não, mas eu estou procurando alguém diferente, alguém que tocou em mim com fé. E quando chega no versículo 30 do capítulo 22 do livro de Ezequiel, diz a história que Deus está procurando um homem que se colocasse na brecha para ele não destruir a terra, mas ele está dizendo aqui que a ninguém ele encontrou. Eu posso observar a Bíblia e ver que isso aqui é um protesto divino de Deus. Eu creio que Deus levanta o seu trono branco, coloca a mão na sua cabeça, aqueles cabelos alvos como a neve, e fica de um canto para o outro, preocupado com a humanidade. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós podemos observar que Ezequiel, o profeta Ezequiel, viveu um dos períodos mais tristes e mais caóticos da história de Israel. Foi a época do cativeiro babilônico. No início, que Nabucodonosor cercou, sitiou e começou a oprimir Israel. E a idolatria estava predominando Jerusalém, ou dominando Jerusalém. A Bíblia diz que eles começaram a idolatrar outros deuses. A Bíblia diz que Deus disse: não porais outro Deus diante de mim. Essa história que eles invadiram o templo que Salomão convidou ao Senhor, tirou os altares do Senhor e começou a construir altares para Baal, para Astarote, para Damião, para Cusíris, para Dagon, para outros deuses. E aquilo começou a feder nas narinas do Senhor, começou a crescer o cálice da ira de Deus. E Deus fica preocupado porque o povo dele, o povo nazireu, o povo separado do Senhor, começou a idolatrar outros deuses. E Ezequiel estava vivendo esse período triste e caótico. A Bíblia diz que os pais estavam desonrando as suas filhas, estavam abusando. A pedofilia já era antiga. Os filhos não respeitavam seus pais e desonravam seus pais. Israel estava de cabeça para baixo, estava indo na contramão da palavra do Senhor. Mas na antiga aliança, ou antigamente, no Antigo Testamento, existiam algumas classes de pessoas que Deus tratava direta e exclusivamente, que eram os príncipes, os reis, os governantes, a nobreza de Israel, a primeira classe. A segunda classe era a classe dos sacerdotes, e a terceira classe era a classe dos profetas. Então, antigamente, Deus não falava com qualquer pessoa. Deus falava com essas três classes de pessoas. Porque ninguém tinha acesso a Deus. Eram homens que Deus separava, enchia com o Espírito, e Deus entrava em contato com aquela pessoa e dizia o que ele queria que fizesse na terra. Se fosse o rei, Deus dizia: eu quero que você reine assim, assim, assim. Se fosse sacerdote, eu quero que você abençoe, consagre assim, assim, assim. Se fosse profeta, eu quero que você profetize isso, isso e aquilo. Hoje não, na nova aliança, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Então diz a história que o véu que separava os homens de Deus foi rasgado com a morte de Jesus. E todos nós hoje temos acesso à sala do trono, ao Santo do Santo. Qualquer pessoa que quiser falar com Deus vai fechar os olhos, se concentrar e falar: Senhor Jesus, me abençoe. Todo mundo aqui tem acesso a Deus hoje. Na hora que você invocar, todo aquele que me invocar no dia da angústia, da adversidade, eu ouvirei e responderei. Isso é hoje, na nova aliança, quando Jesus veio na terra. Mas antigamente não tinha isso. Antigamente eram só três classes de pessoas: os reis, os príncipes, os governantes. E Deus, sabendo disso, que ele tinha que falar com aquela pessoa. Eu creio que Deus estava no seu trono lá no céu, de um lado para o outro, preocupado com a humanidade, porque ele ia destruir, porque a idolatria predominava. Os filhos desonravam seus pais, os rivais desonravam
sacerdote, no convite, Deus vai falar com os reis, com os príncipes, com a nobreza de Israel, mas quando Deus chegou perto dos homens, dos reis, governantes, do governo de Israel, ele foi determinar nas suas mãos, na palma das suas mãos, e a mão deles estavam manchadas de sangue. Eles estavam pegando o povo, matando a população e tomando a propriedade para eles. Se você passar em toda a paralela, você vai notar que o nome da paralela mudou. E ali, do lado direito, existe a faculdade de Jorge Amado e toda aquela área ali da família de Antônio de Carlos Magalhães, o senador que faleceu. Não estou dizendo que é o caso que eles fizeram isso, mas nós sabemos que o governo, ele quer colocar uma prefeitura, qualquer órgão deles, ele vai lá, uma pessoa pobre, eu vou lhe dar R$2.000, eu quero sua casa. E se a pessoa não der a casa, ele vai criando um problema até a pessoa sair, para ele construir o que ele quer. Então o governo de Israel estava assim, eles estavam oprimindo os homens de bem, tomando as suas propriedades e ficando assim. Então Deus não pode contar com a nobreza de Israel. Então Deus sai dos reis, sai do governo, sai da história dos príncipes de Israel e vai falar com os sacerdotes. Porque os sacerdotes tinham a função de ou